Será que finalmente foi revelado o processo de criação de uma Horcrux? Esse é um dos maiores questionamentos dentro do universo mágico de Harry Potter. Como exatamente se faz uma Horcrux? A gente sabe que existe todo um processo, todo um ritual, mas quais são exatamente os passos desse processo? Pois é, cola comigo nesse vídeo que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Horcrux é o nome dado ao objeto que um bruxo ou bruxa utiliza para ocultar ou guardar uma parte de sua própria alma. Por meio dessa magia das trevas, a pessoa pode dividir a alma para esconder ela fora do próprio corpo. Dessa forma, mesmo que o corpo dessa pessoa seja atacado e destruído, ela não pode morrer porque parte de sua alma ainda continua presa ao objeto escolhido. No universo mágico de Harry Potter, a Horcrux é considerada a pior magia das trevas de todas, a mais terrível, a mais hedionda. Primeiro porque para dividir a alma é preciso tomar uma ação maligna, a suprema maldade, matar alguém. Matar rompe a alma e dessa forma o bruxo ou bruxa que deseja fazer uma Horcrux executa um feitiço que se aproveita dessa ruptura para encerrar parte da alma no objeto de escolha. Agora, de acordo com J.K. Rowling, o assassinato e o feitiço para colocar parte da alma dentro de um objeto não são as únicas coisas que um bruxo precisa fazer para criar uma Horcrux. Em uma entrevista ao Pottercast, lá em 2007 ainda, a autora se recusou a dar mais detalhes sobre o processo de criação de Horcruxes, já que os passos seriam horríveis demais para serem revelados. Olha só o que ela disse. Eu vejo isso como uma série de coisas que você teria que fazer. Então você teria que realizar um feitiço, mas você também... Nem sei se quero dizer isso em voz alta. Sei que parece engraçado, mas eu realmente pensei sobre isso. Na verdade, há duas coisas que considero horríveis demais para entrar em detalhes. Uma delas é como Pettigrew trouxe Voldemort de volta a um corpo rudimentar. Porque eu contei à minha editora o que pensei que aconteceu lá e ela parecia que ia vomitar. E a outra coisa é como se faz uma Horcrux. E eu nem gosto. Estará na enciclopédia? Não sei se consigo. Não sei. Então aparentemente dá pra gente traçar um paralelo entre fazer uma Horcrux e se tornar um animago. Os dois são processos complexos em que um bruxo ou bruxa precisa fazer uma série de coisas e no fim disso tudo ainda precisam executar um feitiço. Só que no caso do processo de fazer uma Horcrux, essas coisas que precisam ser feitas são tão horríveis que nem mesmo a autora se sente confortável para revelar. Saca só, a natureza e os conceitos das Horcruxes são tão terríveis que foram mantidos em segredo da maior parte do mundo bruxo e pouquíssimas pessoas tinham conhecimento sobre sua existência. A Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts proibia qualquer estudo sobre as Horcruxes, e Alvo Dumbledore foi o diretor mais inflexível e rigoroso na aplicação dessa regra. Fazer uma Horcrux é um processo tão poderoso, complexo e hediondo que em toda a história da magia só se sabe de 2 bruxos que conseguiram fazer isso. Como todos vocês bem sabem, um deles foi Voldemort, que foi o único bruxo na história da magia capaz de dividir a alma em mais de 2 partes. E o outro foi Herpo o Sujo, um bruxo da Grécia Antiga. Herpo é conhecido por ser o primeiro bruxo a fazer uma Horcrux. Provavelmente ele até seja o criador desse processo horrível que a autora se recusa a falar a respeito. Mas e se eu disser para vocês que parte desse processo foi finalmente revelado e que agora a gente sabe mais sobre o que precisa ser feito para se criar uma Horcrux? Bom, J.K. Rowling continua em silêncio sobre tudo isso, mas tem uma teoria muito interessante criada pela youtuber e tiktoker gringa Carrington, que se aventura em dizer esse processo, ou pelo menos parte dele. Eu preciso dizer que eu tomei a liberdade de acrescentar bastante coisa na teoria, eu dei uma boa incrementada adicionando mais informações, dados cronológicos e análises para que ela tivesse mais elementos para se apoiar. Mas tudo começa com um fato conhecido e confirmado pela autora. Voldemort foi concebido por causa de uma poção do amor, ou seja, a mãe dele, Mad Gaunt, usou uma poção do amor para viver com o pai dele, Tom Riddle. E foi de uma relação assim que Voldemort nasceu, e de acordo com J.K. Rowling, essa foi uma maneira simbólica para explicar o fato de Voldemort ser incapaz de compreender o amor. Inclusive, ela até fala que se Merope continuasse viva e tivesse cuidado do filho, tudo poderia ser diferente. Ela sugere que o amor de mãe poderia ter evitado essa incapacidade de Voldemort de compreender o amor. Mas enfim, o fato é que Voldemort
não conhecia nem nunca conheceu o amor e a amizade. E isso acabou levando ele por um caminho completamente insensível, onde ele só conhecia o poder, o que resultou no desejo de fazer Horcruxes. Sem falar que a própria autora já declarou que Voldemort tinha medo da morte. Ela diz que o bicho-papão do Bruxo das Trevas seria o próprio cadáver dele. Mas enfim, Voldemort era tão insensível que ele nem sequer levou em consideração o que as Horcruxes poderiam fazer com a própria alma dele. Ele era incapaz de entender esse tipo de coisa. Bom, e se Herpo o Sujo, o primeiro bruxo a ser conhecido por fazer uma Horcrux, fosse incapaz de compreender o amor também? Afinal, ele foi pioneiro em muitos aspectos das artes das trevas, e se o motivo dele ter possivelmente inventado a arte das trevas das Horcruxes foi justamente por causa da incapacidade dele de compreender o amor? E se uma das condições para criar uma Horcrux fosse justamente a incapacidade de compreender o amor? Isso faria todo o sentido do mundo, porque vejam, a razão da Horcrux ser uma arte das trevas tão horrível é justamente o nível de insensibilidade que ela exige do bruxo que executa ela. Primeiro que o bruxo ou bruxa precisa matar a sangue frio, e com a intenção de usar aquela morte para criar uma Horcrux. Além disso, dividir a alma e depois colocar ela dentro de um objeto externo corrompe a alma. E essa corrupção é uma grave violação das leis da natureza. A utilização desse feitiço deixa a alma do bruxo extremamente instável e enfraquecida, e embora esse bruxo esteja protegido da morte, ele passa a ter uma vida amaldiçoada. Essa arte das trevas interage com a alma como se ela fosse algo inferior. Isso porque a alma, que já é imortal, agora começa a ser utilizada como apenas um meio para atingir a imortalidade de um corpo físico que, pelo ciclo natural das coisas, é fadado a morrer. Então, que tipo de pessoa seria capaz de fazer algo tão horrível assim? Me parece que apenas uma pessoa que não é mesmo capaz de compreender o amor. Percebem? Então esse seria o primeiro passo para um bruxo ou bruxa ser capaz de fazer uma Horcrux: não compreender o amor. E a julgar pelo número de bruxos que se sabe terem feito Horcruxes, isso explicaria esse número ser tão baixo, né? Apenas 2 bruxos. Porque pior que possa ser uma pessoa, ainda assim ela vai experimentar o amor. O amor de mãe, o amor de irmão, o amor de uma amizade. Voldemort nunca teve nada disso durante a maior parte de sua vida e simplesmente não conseguia entender como era isso. E eu acho que Herpo pode ter passado pela mesma coisa. Agora, se esse for o caso, isso não seria a única coisa em comum entre Herpo e Voldemort. E é aqui que tudo fica realmente interessante, porque vejam só, Herpo o Sujo também é conhecido por ser o primeiro bruxo a criar um basilisco, e ele também era ofidioglota, ou seja, ele era capaz de falar com as cobras. E como a gente sabe, Voldemort também tinha afinidade com as cobras, inclusive sendo uma cobra, a Nagini, uma de suas maiores aliadas. Além disso, Voldemort também teve uma forte ligação com um basilisco. Como herdeiro de Slytherin, ele era capaz de controlar a serpente gigante que vivia na Câmara Secreta. Bruno, ok, muito interessante. Mas o que isso tudo tem a ver com o processo de criação de uma Horcrux? Ah, muito bom! O lance é que apenas Voldemort e Herpo o Sujo são citados na história da magia como bruxos que conseguiram fazer Horcruxes. E vocês não acham muita coincidência que esses mesmos bruxos também tenham uma forte ligação com o basilisco? E se isso não fosse uma coincidência? E se o basilisco não é só mais um elemento em comum entre Herpo e Voldemort? E se o basilisco for uma parte essencial para a criação de uma Horcrux? Então mantenham o basilisco na mente de vocês, porque antes de qualquer coisa eu preciso mostrar alguns dados cronológicos para vocês. Esses dados são importantes para que a teoria faça sentido, e no fim vocês vão entender esse lance do basilisco. Então, vamos por partes, me acompanhem que vocês vão entender tudo. A gente sabe que Tom Riddle teve uma conversa com o professor Slughorn sobre as Horcruxes, né? Ali, como é dito por Dumbledore, no livro de Enigma do Príncipe, Riddle só queria uma opinião de Slughorn sobre o que aconteceria com o bruxo que criasse mais de uma Horcrux. O que aconteceria com o bruxo tão decidido a evitar a morte que se dispusesse a matar muitas vezes, romper a alma seguidamente para poder guardar ela em várias Horcruxes secretas e separadas. Mas naquele momento ali, Tom Riddle já sabia como era o processo para se fazer uma Horcrux, e apenas um livro continha essa informação. O livro Segredos das Artes Mais Tenebrosas.
Esse livro ficava na seção reservada da biblioteca de Hogwarts e acredita-se que foi nesse livro que Tom Riddle aprendeu como era o processo para fazer um Horcrux. Depois de um tempo, Dumbledore tirou esse livro da seção reservada da biblioteca para que nenhum aluno de Hogwarts tivesse acesso a ele. Mas até aquele momento só se sabia sobre Hércules Sujo, que tinha dividido a alma em apenas 2 partes, fazendo só uma única Horcrux. Então, muito provavelmente, o livro que Riddle leu não dizia nada sobre os efeitos de se fazer mais do que uma Horcrux. Bom, a primeira Horcrux feita por Voldemort foi o Diário de Tom Riddle, ou seja, o diário dele mesmo, né? Mas com base no que você afirma que o diário foi a primeira Horcrux de Voldemort, Bruno? Bom, com base no próprio site oficial do Wizarding World. Aqui eu não tiro nada das vozes da minha cabeça, galera. Vejam só o que diz o texto, qual é a história por trás de cada uma das Horcruxes de Lord Voldemort. Esse texto foi publicado em agosto de 2022. A primeira Horcrux de Lord Voldemort foi criada quando ele ainda estava em Hogwarts, conhecido então como Tom Riddle, depois de assassinar uma estudante chamada Myrtle. Com a ajuda do antigo monstro que habitava o castelo, o Basilisco, sua alma foi dividida pela primeira vez. Então beleza, a gente já estabeleceu aqui que a primeira Horcrux que Voldemort fez foi o diário, utilizando a morte de Myrtle Warren, ou Murta que Geme, que foi morta pelo Basilisco. Guardem essa informação, tá? Morta pelo Basilisco, não por Voldemort. Isso vai ser importante para a teoria. Enfim, esse mesmo texto traz a lista de todas as Horcruxes feitas por Voldemort e também as mortes que ele utilizou para fazer essas Horcruxes. E além disso, as Horcruxes estão por ordem cronológica, ou seja, por ordem da primeira para a última Horcrux feita. E a segunda Horcrux que Voldemort fez foi o Anel de Gaunt. Ele mata o próprio pai dele e usa essa morte para fazer a Horcrux. Então vamos lá, o Basilisco matou a Murta que Geme no 5º ano de Tom Riddle em Hogwarts, no ano letivo de 1942-1943. E a gente sabe disso porque no livro de Câmara Secreta é dito que a Câmara também tinha sido aberta 50 anos antes do ano letivo em que se passa a história do livro, que foi o ano 1992-1993. Beleza? Tudo certo? Então bora continuar. O mês de junho é quando terminam as aulas de Hogwarts e também marca o início do verão por lá. Agora, em 1943, em junho de 1943, Tom Riddle tinha 16 anos, porque como ele nasceu em 31 de dezembro de 1926, ele só iria completar 17 anos em dezembro de 1943. E qual era a idade que a memória de Tom Riddle que tinha saído do diário aparentava ter? Exatamente 16 anos. O que confirma que Tom Riddle fez sua primeira Horcrux em algum momento desse ano de 1943. Ele pode ter feito essa Horcrux em Hogwarts ou fora do castelo, nas férias, durante o verão daquele ano. Então a gente conseguiu identificar aqui quando foi que Tom Riddle fez sua primeira Horcrux, certo? Agora vejam, o livro de Cálice de Fogo começa no verão de 1994, e esse é o ano letivo de 1994-1995, o 4º ano de Harry em Hogwarts. E por que eu tô falando isso? Porque é justamente o livro de Cálice de Fogo que fala sobre a morte dos Riddle, a morte do pai e dos avós de Voldemort. E foi a morte do pai de Voldemort que foi usada por ele para fazer sua segunda Horcrux. E o livro diz que a morte dos Riddle tinha acontecido 50 anos antes, ou seja, por volta de 1944. Então, de acordo com as informações do livro de Cálice de Fogo, Tom Riddle teria matado o pai dele no verão de 1944, meses antes dele começar o seu 7º e último ano em Hogwarts. Ano esse que foi o ano letivo de 1944-1945. Isso porque os anos letivos de Hogwarts começam sempre em setembro de um ano e terminam em junho do ano seguinte. Beleza? Estão me acompanhando? Agora, essa informação do livro de Cálice de Fogo dizendo que a morte dos Riddle tinha acontecido 50 anos antes daquele verão de 1994 não é precisa, ou seja, quando o livro diz 50 anos antes, ele não quis dizer exatos 50 anos. Porque vejam só o que diz o livro de Enigma do Príncipe. Dumbledore falou sobre como que Riddle descobriu sua ascendência familiar, como que ele descobriu que era membro da família Gaunt e, consequentemente, herdeiro de Slytherin. Aqueles que consegui convencer a falar me contaram que Riddle tinha obsessão por sua ascendência, o que naturalmente é compreensível. Tinha sido criado em um orfanato e naturalmente queria saber como fora parar lá. Parece que procurou em vão alguns vestígios de Tom Riddle pai nos brasões da sala de troféus, nas listas de monitores nos antigos registros da escola e até mesmo em livros de história bruxa. Por fim, foi forçado a aceitar que seu pai jamais pusera os pés em Hogwarts. Creio ter sido então que ele abandonou o seu nome para sempre, assumiu a identidade de Lord Voldemort e começou a investigar a família de sua desprezada mãe. A mãe, que você lembrará,
Ele achava que não podia ser bruxa porque sucumbira à vergonhosa fraqueza humana da morte. Sua única pista era o nome Cérvulo, que, segundo soubera pelos que dirigiam o orfanato, era o nome do pai de sua mãe. Finalmente, depois de penosas pesquisas em velhos livros de famílias bruxas, ele descobriu a existência do ramo sobrevivente da família Slytherin. No verão de seu 16º aniversário, saiu do orfanato ao qual retornava todo ano e foi procurar seus parentes Gaunt. Vejam o que Dumbledore disse, no verão do seu 16º aniversário. Tom Riddle completou 16 anos de idade no dia 31 de dezembro de 1942, já que ele nasceu em 31 de dezembro de 1926. Então, no verão de 1942, entre junho e setembro, ele descobriu quem era sua família, e ele já tinha descoberto que era herdeiro de Slytherin. Aqui a gente já começa a ver o basilisco mais de perto, hein? Lembra que eu falei para vocês manterem ele na mente? Continuem mantendo ele em mente. Logo depois desse trecho que a gente leu, Dumbledore disse que Riddle tinha visitado a casa dos Gaunt e que ele tinha conhecido o tio dele, irmão de sua mãe, Morfino Gaunt. É nessa ocasião que ele fica sabendo onde o pai dele morava. E aí, a gente lê o seguinte no livro. Nesse meio tempo, na aldeia de Little Hangleton, uma empregada corria pela rua principal gritando que havia 3 corpos caídos na sala de visitas da grande casa. Tom Riddle, pai, e a mãe e o pai dele. Então, logo depois de conhecer Morfino, Voldemort vai até a casa dos Riddle com a varinha de Morfino e mata o próprio pai e os avós e depois retorna para o casebre dos Gaunt. Ali ele altera a memória de Morfino para que ele acreditasse que ele mesmo tinha matado o pai e os avós de Voldemort e confessasse o suposto crime para o Ministério. Voldemort deixa a varinha com o tio e leva o anel de Gaunt embora com ele. Então, com base em todas essas informações do 2º, do 4º e do 6º livro, a gente agora consegue definir o seguinte, e essa foi a possível ordem dos fatos. No verão de 1942, antes do início de seu 5º ano em Hogwarts, Tom Riddle pegou o anel de Gaunt no antigo casebre da família de sua mãe, e em seguida ele foi até a casa do pai e matou ele. E aí, já sabendo que ele era herdeiro de Slytherin, ele começa o 5º ano dele em Hogwarts, em setembro de 1942. Nesse meio tempo, ele descobre como abrir a Câmara Secreta e encontra o basilisco lá. Olha o basilisco aí, a gente tá chegando perto de falar dele, hein? Continuem mantendo ele na mente de vocês. Em seguida, ele tem a conversa com o professor Slughorn sobre as Horcruxes. E nesse ponto, como a gente já viu anteriormente, ele já sabia como fazer uma Horcrux. Ele só queria saber se ele teria problema se fizesse mais do que uma. No livro de Enigma do Príncipe, Harry reconhece o anel de Gaunt no dedo de Tom enquanto ele estava lá na sala do professor com os outros alunos. Então, naquela ocasião ali, Riddle já tinha mesmo matado o pai dele. Aliás, essa é a conclusão do próprio Harry depois dele ver a memória de Slughorn com Dumbledore. Depois de saber que ele poderia fazer mais do que uma Horcrux, Tom Riddle então usa o basilisco para matar a Murtagh Gemme. Isso ainda em seu 5º ano em Hogwarts, mas já no ano de 1943, quando ele já tinha 16 anos de idade. E aí é quando ele faz sua primeira Horcrux, o Diário. E eu imagino que logo em seguida, usando a morte do próprio pai, a quem ele tinha assassinado meses antes, ele faz sua segunda Horcrux, o Anel de Gaunt. Agora sim, agora que a gente já tem todos esses dados cronológicos em ordem, chegou o momento em que a gente vai falar sobre o que há de tão importante, o que há de tão especial assim no basilisco. Lembra que eu falei pra vocês que além de manterem o basilisco em mente, era pra vocês também lembrarem que Tom Riddle usou o basilisco pra matar a Murtagh Gemme? Ele não matou ela diretamente? Então, esse é o ponto. De acordo com a teoria, esse seria o segundo passo do ritual para se fazer uma Horcrux. A primeira morte precisa ser realizada por um basilisco. E isso, galera, explicaria muita coisa. Isso explicaria, por exemplo, o porquê de Erpo Sujo ser o primeiro bruxo a criar um basilisco e também o primeiro bruxo conhecido a fazer uma Horcrux. Essas duas informações parecem sempre vir juntas. E por que eu quis estabelecer todos aqueles dados cronológicos ligados ao Voldemort? Bem, porque de acordo com a teoria, Tom Riddle não queria abrir a Câmara Secreta para matar nascidos trouxa. Ele queria abrir a Câmara Secreta porque ele descobriu que o monstro que estava lá dentro era o basilisco. Por isso ele estava estudando tanto sobre famílias bruxas, por isso ele acabou descobrindo que sua família estava ligada a Salazar Slytherin, porque ele sabia que precisaria de um basilisco para criar
sua primeira Horcrux. Ele precisava de um basilisco para matar. Cara, e isso faz sentido, porque se vocês notarem, durante a saga, Voldemort mesmo não parecia ligar tanto assim para esse negócio de pureza de sangue. Ele mesmo era um bruxo mestiço. Quando ele soube da profecia e precisou escolher qual bebê ele atacaria primeiro, ele escolheu o bebê da família Potter, que era mestiço como ele, e não o bebê da família Longbottom, que era supostamente sangue puro. Eu acho que Voldemort sinceramente não se importava tanto com essa coisa de supremacia puro sangue. Ele queria saber mesmo de ser imortal, ele queria mesmo ser o bruxo mais poderoso de todos os tempos, ele queria governar. Na minha opinião, ele pregava esse ideal puro sangue aí só porque ele sabia que com isso ele traria muitas famílias de bruxos importantes pro lado dele. Era tudo uma questão de manipulação, na minha opinião. E notem o seguinte, de todas as pessoas que morreram para que Voldemort fizesse o Horcrux, a Murta que geme foi a única que não foi morta diretamente por ele. E vejam só, se ele tinha matado o pai dele primeiro que ela, primeiro que a Murta que geme, por que ele usou a morte dela para ser a primeira Horcrux dele e não a morte do pai? Por quê? A primeira Horcrux precisava ser feita com uma morte que tinha sido realizada pelo basilisco. Mano, isso faz muito sentido, cara. Bom, pelo menos na minha cabeça faz, né? Espero que na cabeça de vocês também. Agora, não era só para esse segundo passo que o basilisco era importante. Vejam só, Tom Riddle era um jovem muito bonito, mas já quando ele foi até o escritório de Dumbledore cobrar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, que tinha sido prometido a ele pelo diretor antigo de Hogwarts, a aparência dele já estava diferente. Vejam só esse trecho de quando Harry viu essa memória na penseira. Harry deixou escapar uma exclamação imediatamente reprimida. Voldemort entrara na sala. Suas feições não eram as que Harry vira emergir do grande caldeirão de pedra quase 2 anos antes. Não eram tão ofídicas, os olhos ainda não eram vermelhos, o rosto ainda não era uma máscara, mas ele deixara de ser o bonito Tom Riddle. Era como se suas feições tivessem queimado e embaçado, estavam macilentas e estranhamente distorcidas, e o branco dos olhos parecia estar permanentemente injetado, embora as pupilas ainda não fossem as fendas que Harry sabia que viriam a ser. Ele trajava uma longa capa preta e seu rosto estava branco como a neve que brilhava em seus ombros. Notem que o Harry percebeu que as feições de Voldemort ainda não eram tão ofídicas, mas só o fato de lermos que não estavam tão ofídicas, isso indica que ali ele já estava com uma feição que lembrava uma cobra. Ele definitivamente ainda não estava como ficou quando ele retornou em Cálice de Fogo, mas a aparência dele já estava se modificando. E isso seria porque um outro passo para se criar uma Horcrux seria beber uma poção feita com o veneno de basilisco. E isso explicaria o porquê de Voldemort ter sua aparência modificada, uma aparência mais ofídica, ou seja, cada vez mais parecido com uma cobra sempre que ele criava uma Horcrux. Aquela aparência que ele adquiriu não foi só por causa das muitas vezes que ele possuiu serpentes enquanto estava sem corpo, foi também porque ele mergulhou profundamente na magia das trevas, fazendo um número de Horcruxes que ele fez. A utilização do veneno do basilisco também explicaria o porquê desse veneno ser uma das poucas coisas que destroem uma Horcrux. Isso porque a Horcrux seria feita pelo próprio veneno da serpente, e por isso o veneno também teria o poder de destruí-la. Mas Bruno, beleza, ele teria veneno de basilisco pra fazer as 2 primeiras Horcruxes dele, mas e quanto às outras Horcruxes? Como ele conseguiu veneno de basilisco, sendo que ele logo saiu de Hogwarts? Bem, ele poderia simplesmente coletar a quantidade de veneno que ele precisaria. Isso é algo muito simples de resolver. Afinal, ele sempre soube o número de Horcruxes que ele queria fazer, né? É importante lembrar também que para conseguir aquele corpo rudimentar que a gente viu em Harry Potter e o Cálice de Fogo, aquele corpo pequeno e esquisito do tamanho de um bebê, Voldemort precisou tomar regularmente uma poção feita com sangue de unicórnio e veneno de cobra. Isso não pode ser coincidência, gente, não é possível. Tudo faz sentido, cara. Então vamos lá, vamos relembrar tudo que a teoria diz sobre como se fazer um Horcrux. Bom, primeiro o bruxo precisa ser incapaz de compreender o amor. Depois ele precisa ser ofidioglota, naturalmente ofidioglota, e não só capaz de entender a língua das cobras como Dumbledore era capaz, por exemplo. Essas seriam 2 condições especiais que um bruxo ou bruxa precisaria ter para fazer Horcruxes. Depois, o bruxo precisa matar uma pessoa a sangue frio com a intenção de usar aquela morte para produzir uma Horcrux. E a morte da primeira Horcrux precisa acontecer usando um basilisco.
E em seguida, o bruxo precisa beber uma poção feita com o veneno do basilisco. E aí, mais outros passos tenebrosos precisariam ser executados para fazer a Horcrux. Depois da primeira Horcrux feita, ou seja, a partir da segunda Horcrux, os passos do ritual não precisariam ser necessariamente sempre na mesma ordem. A ordem do processo poderia ser alterada e o bruxo agora poderia matar as pessoas ele mesmo. Agora, é claro que essa teoria não se aventurou a dizer todos os passos do ritual de magia das trevas para se fazer uma Horcrux. Certamente existem passos ainda mais tenebrosos do que esses, já que a própria autora disse que não revelaria o ritual por ele ser simplesmente horrível. Algumas teorias dizem que esse processo envolveria até canibalismo e ritos de necromancia. Mas se um dia essa teoria acabar se confirmando verdadeira, então a gente já tem aí alguns passos horríveis desse ritual. Mas vejam, se existe todo um ritual de magia das trevas com vários passos para se fazer uma Horcrux, então como é que o Harry acabou virando uma Horcrux acidental do Voldemort? Então, eu tenho duas respostas para essa pergunta, e essas respostas são até parecidas, mas no fim elas se contradizem. Uma delas é uma teoria, e a outra é uma declaração oficial da autora, ou seja, material canônico. Então, eu nem deveria perder meu tempo dizendo a teoria, sendo que a autora já deu resposta para isso. Mas mesmo assim eu vou falar. Saca só, a primeira resposta, que é a teoria, é a seguinte. De acordo com o enigma do príncipe, Dumbledore achava que Voldemort tinha a intenção de usar a morte de Harry para fazer sua última Horcrux. Então, Voldemort já teria feito todo esse processo para se fazer uma Horcrux, menos a parte de matar alguém, e por isso, como a intenção dele já era usar a morte do Harry para fazer uma Horcrux, a alma dele se dividiu quando ele mesmo foi atingido pela maldição dele. E aí, ela entrou no primeiro corpo vivo que encontrou. Bom, essa é a resposta da teoria. Mas, como eu falei, nós temos uma resposta oficial da autora, que é até parecida com essa, mas contradiz tudo isso no final. Vejam só o que ela disse. Eis o problema. Por conveniência, fiz Dumbledore dizer a Harry: você era a Horcrux que ele nunca quis fazer. Mas acho que, por definição, uma Horcrux tem que ser feita intencionalmente. Então, como Voldemort nunca passou pelo processo grotesco que eu imaginei para criar uma Horcrux, com Harry, foi só que ele desestabilizou tanto sua alma que ela se partiu quando ele foi atingido pela maldição que ricocheteou. Mas Harry não se tornou um objeto maligno. Ele não tinha as maldições que as outras Horcruxes tinham. Ele próprio não foi contaminado por carregar esse pedaço de alma parasita. A única vez que ele sentiu isso se agitar e se mover foi em Ordem da Fênix, quando ele próprio passou por um momento muito sombrio. E há um momento em que ele está olhando para Dumbledore e sente algo como uma cobra dentro dele. E é claro que nesses momentos é porque o pedaço de alma dentro dele está se alimentando de suas emoções. Ele está passando por um momento sombrio e esse pedaço de alma está gostando e fazendo sentir sua presença. Então, esta é a resposta oficial, galera. Foi por isso que Harry virou uma Horcrux, mesmo sem que Voldemort tenha realizado todo o tenebroso ritual dessa magia das trevas. Mas ó, curte esse vídeo aí porque ele deu um trabalhão monstro, hein? A teoria que o basilisco é parte essencial no processo de criação da Horcrux e que a falta de compreensão do amor é uma condição para se fazer esse tipo de magia das trevas foi feita pela Carrington. Vocês podem encontrar as redes dela na descrição do vídeo, como eu falei anteriormente. Mas todo o resto, os dados cronológicos e as outras informações, fui eu quem adicionei para que a teoria tivesse uma base argumentativa mais sólida. Então me ajuda aí, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Mas ó, clica nesse botão aqui ó, se você ainda não for inscrito no canal, e aí você se inscreve logo e resolve esse problema de uma vez por todas. Depois disso, me encontra nesse vídeo aqui que eu vou te contar como que é possível desfazer uma Horcrux. A gente se vê lá, hein? Accio Nox!